Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. Saíram os nomes dos escolhidos pelo prefeito eleito e diplomado de Campina Grande, Romero Rodrigues, para o setor de saúde do município. São pessoas já conhecidas na área da saúde municipal, que conhecem a mecânica e os problemas dessa secretaria e que vão, a partir agora de janeiro, trabalhar para cumprir aqueles compromissos firmados pelo então candidato do PSDB. A novidade mesmo foi o anúncio da instalação de mais um hospital municipal no modelo que, segundo as palavras de Romero, ainda será discutido, mas com a possibilidade de ter nas suas dependências uma policlínica para atendimento à população. E daqui até o dia de Natal, até o dia 25, os campinenses conhecerão todos os demais auxiliares do novo prefeito da Rainha da Borborema. Nós estamos de olho, acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. O senador Vital do Rego Filho, do PMDB, anunciou na tarde de ontem que foi empenhada a sua emenda no valor de R$1 milhão para a infraestrutura do Vale dos Dinossauros na cidade de Souza. Vitalzinho lembrou que ao parlamentar não cabe somente apresentar uma emenda, não. Isso aí todos eles fazem. O problema maior em Brasília é empenhar e depois liberar as emendas, o que normalmente é mais fácil para os parlamentares que têm livre trânsito no Palácio do Planalto. Essa emenda original do senador Vital do Rego era de R$200 mil, mas num outro trabalho de articulação, na Comissão Mista de Orçamento, o valor foi aumentado para R$1 milhão. E será o novo prefeito de Souza, André Gadelha, que receberá o dinheiro para a obra naquela importante área turística do sertão paraibano. Quem nos visita hoje é o médico e ex-deputado Armando Abílio Vieira. O doutor Armando não deixou de fazer política, até porque ele é o presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro aqui na Paraíba. E está antenado, como poucos, com os acontecimentos da política estadual e também da política nacional. Atualmente, o doutor Armando se divide entre atuar como médico, fazendo atendimentos em várias cidades do Brejo, jogar o quebra-cabeças da política estadual e escrever o que pensa no Twitter, onde, aliás, é uma das pessoas com mais seguidores aqui no estado. E o rádio também é uma das suas paixões, sem falar nas fazendas, no gado, na família. Mestre Armando, obrigado por ter vindo ao programa. Tudo em paz? É uma obrigação, né? Exatamente. Quando você começou a citar as minhas obrigações atualmente, ô Paulo, como eu estou me sentindo bem como médico. Inclusive, estou observando um detalhe. Qual o detalhe? É que está havendo um afastamento. As máquinas, a tecnologia, está afastando o médico do paciente. É verdade. E a internet, inclusive, né? E isso, o básico, está deixando de ser resolvido. Paulo, é uma estatística mundial. De cada 10 pacientes que procuram um médico, 8 é o básico. E para resolver o básico, tem de se conversar, tem de se ouvir e, acima de tudo, tem de se respeitar o paciente. Exame só não resolve o problema. Mas o senhor não está desiludido com a política, não, né? Não. Se não houver uma mudança nesse modelo, eu estou. Se não houver uma reforma política, foi inviabilizada a atividade política em função do custo. O senhor até me dizia outro dia, e dizia isso na rádio também, que uma campanha hoje custa um valor astronômico. 8 milhões para deputado federal. 3, 4 milhões para deputado estadual. Como é que se explica isso? Se o salário nos 4 anos não chega a esse valor, né? Pois é. Então, o que é que acontece? Se não houver, a reforma política vai continuar acontecendo. Se agarrar aos cachoeiras da vida. Se não houver uma reforma política, eu digo, afirmo e continuo afirmando, os cachoeiras vão continuar existindo, em função do custo. Mas em Brasília o senhor esteve agora, até pouco tempo, cumprindo a licença de Benjamin Maranhão. O senhor sentiu esse sentimento de se fazer reforma política? Ora, deixa eu só lhe contar, me dou muito bem com o relator da reforma política. Ele não conseguiu votar nem na comissão especial. Pois é.
Então, se não conseguiu votar na comissão especial, consequentemente, para chegar no plenário, vai ser muito difícil. Mas como atualmente nós estamos diante do resultado do mensalão, nós estamos diante do caso de Rosemary, nós estamos diante de vários outros casos, pode ser. Que a coisa começa a andar, né? Começa a andar. E principalmente agora, porque a partir de ontem, Paulo, a partir de ontem, pode começar um conflito, um confronto entre Poder Judiciário e Poder Legislativo. Um deu a liminar proibindo... A votação do Congresso. A votação não é nem da Câmara nem do Senado, é do Congresso. Do Congresso, é verdade. Foi votado o regime de urgência pelo Congresso. Mas bem baixinho aqui para nós. Ele é lá do Rio, ele é inclusive professor universitário no Rio de Janeiro. Olha, estaria advogando em causa própria, segundo alguns, né? Mas será que isso é o ideal? E o outro problema é a perda de mandato. Joaquim diz que tem de perder. O presidente da Câmara... Marco Maia diz que não. É verdade. Então, isso é um confronto. Inclusive, eu vi uma entrevista do vice-presidente da República, que é constitucionalista. Professor? Inclusive tem livro. É verdade. Tem. Michel deve ter uns 3 livros adotados na Universidade de São Paulo. Pois é. Dizendo que tem de estudar bem para evitar esse confronto. Mas política, a gente sabe que é um vírus que, quando penetra na corrente sanguínea, impregna, fica difícil tirar. O senhor tem esse vírus aí no seu sangue circulando, né? Tenho. Agora, Paulo, tanto você como agora eu, nós temos uma ferramenta também de fazer política. Que é um outro vírus, né? Que é outro vírus. É uma ferramenta também de fazer política. Por exemplo, os problemas do Brejo, eu levei tudo para dentro do estudo da Rádio Cidade. E além de levar, você passou um tempo indo todos os sábados. Foram 11 sábados. Pronto. E lá, na parede da rádio, tem várias faixas. Paulo, vou conseguir tirar a primeira sábado, que é exatamente a conclusão do ginásio de esporte do CSU, lá de Esperança, inclusive que foi uma emenda minha. Paulo, fazia 6 anos que os recursos estavam depositados na Caixa Econômica. Somente agora é que, inclusive, estava na reta final para a conclusão. Somente agora, inclusive, foi resolvido. Hoje, quando eu viajava para aqui, telefonava para Ricardo Barbosa. Secretário Ricardo Barbosa, presidente da Suplan. Sábado estarei tirando a primeira faixa do pedido que faz parte de um pleito nosso pedindo a conclusão do ginásio de esporte. Quer dizer, o senhor chegou à conclusão de que aquela tribuna é também muito importante. Claro, né? Claro. Por exemplo, você já pensou, todo dia Paulo fala para uma ruma de gente. Inclusive, Paulo, eu estou impressionado agora com essa melhoria da qualidade de som do tamanho da Rádio Cidade. Por exemplo, nós conseguimos levar sábado, nós conseguimos levar o 21º prefeito, que foi Queimadas e Romero da Kirk. Jacó Maciel e Romero Rodrigues, né? Como eu recebi ligações de Queimadas a respeito do programa e da participação do prefeito Jacó Maciel. Então, política é o quê? Não é a arte de defender a sociedade? Nós temos esse Isso ferramenta. você pode fazer de várias maneiras, né? Pode sem gastar os 8 milhões, sem gastar os 4 milhões. É verdade. E eu costumo dizer lá no rádio, o doutor Armando testemunha, que nós não temos um mandato limitado de 4 ou de 8 anos. Nós, comunicadores, temos um mandato eterno. Enquanto Deus nos der os neurônios funcionando, a saúde, a voz, né? E a sabedoria para você parlamentar, que não é outra coisa senão falar, nós estamos lá cumprindo aquele mandato. Uma pequena pausa, a gente já volta conversando com o doutor Armando Abílio. Não sai daí. Vivemos cercados de coisas impossíveis o tempo todo. Quem imaginou que um dia poderíamos voar? E que seria possível falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo? Quem imaginou que a indústria faria carros que estacionam sozinhos?
Desafiar o impossível é o que faz a humanidade evoluir. O sistema FIEP acredita que só a educação prepara as pessoas para este desafio. Educar é mais do que estimular a curiosidade. É dar condições para que possamos sonhar, até com o impossível. Porque a imaginação não tem fim, mas tem um começo: a educação. Sistema FIEP. Educar para transformar. Nós voltamos com o nosso ponta a ponta. Quero agradecer aos colegas e às colegas aqui da casa que supriram essa nossa falta durante 2 semanas aqui do Ponta a Ponto. Programa muitíssimo bem apresentado pela Mônica Vitor, pela nossa Lívia Moraes e pelo Anchieta Araújo. Mais uma vez, o agradecimento a todos os colegas. A empresária Maísa Gadelha, esposa do médico Renato Gadelha, aparece na relação da revista Época desta semana das 100 pessoas mais influentes do Brasil nesse ano de 2012 que está terminando. Dona Maísa está numa lista que tem nomes como o da presidente da República, Dilma Rousseff, dos ex-presidentes Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. Eu vi também na relação o nome do padre Marcelo Rossi, o jogador Neymar e o senador Aécio Neves. Ela é citada na categoria construtores, ao lado de figuras como Antônio Hermídio de Moraes, o poderoso manda-chuva do grupo Votorantim, e do empresário Ike Batista, um dos homens mais ricos do mundo. A visão empresarial de Maísa Gadelha e as suas preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade são alvo do enfoque da revista Época. A publicação destaca que ela encabeça o grupo que desenvolve atividades da COP Natural, fabricando peças de algodão colorido que são exportadas aqui do Brasil para vários países do mundo. Pelo que andei olhando, aqui da Paraíba, apenas a doutora Maísa Gadelha aparece nessa relação, que é motivo de orgulho para todos nós. Ela que é mineira, casou muito jovem, com 19 anos, com o doutor Renato Gadelha, veio para cá e hoje é muito mais paraibana do que muitas paraibanas que a gente conhece por aqui. Não é verdade, doutor Armando? Exatamente. Tá de parabéns. Você ouviu a revista já? Não? Vi. Inclusive, a gente começa algumas interrogações com a produção, com a diminuição da produção do algodão colorido. Pois é. Porque tudo isso, o carro-chefe foi o algodão colorido. E a revista conta a epopeia dela para chegar ao então presidente Lula, botar uma carta no bolso dele e pedir ajuda, e Lula deu um empurrão nessa história, né? Ela ajudou. E agora, começam essas interrogações a respeito da produção do algodão aqui na Paraíba. Porque também a falta de chuva contribuiu, uma série de fatores, né? É uma série de fatores que... Mas, pelo menos, ela disse ao Brasil que existe isso aqui, que tem coisa boa na nossa Paraíba, né? Que tem também coisa boa aqui na Paraíba. Maísa é uma batalhadora e ela vem sexta-feira para cá conversar com a gente aqui. A respeito desse assunto. A respeito desse assunto. Doutor Armando, a medicina voltou à sua vida. É um reencontro, é um recomeço? E que recomeço? Tem 2 paixões. Eu sou diabético e tenho dito que todo diabético, e quem é meu seguidor... já que eu falei seguidor, quem é seguidor do Twitter, inclusive eu digo com muito orgulho, Anchieta, quando saía, dizia, eu sou seu seguidor. Hoje eu tenho 90 mil seguidores. O senhor, eu acho que é o maior do estado. Não, o segundo. Segundo. O primeiro é uma Cris, é uma jornalista Sim. lá de João Pessoa, mas diz que ela passa o dia interagindo. Sim. Então não tem quem chegue perto dela. Então o que o senhor escreve ali, a repercussão é instantânea, né? Exatamente. Inclusive agora surgiu essa polêmica com o prefeito de Souza, Fábio Tarione. Ontem eu fiz a seguinte postagem. A direção estadual do PTB foi comunicada que o prefeito de Souza, Fábio Tarione, é candidato a deputado federal pelo PSB. Ponto. O que nos resta? Desejar felicidade. E aí ele... Ixi, Pote já me ligou e hoje, inclusive nos jornais... Está nos jornais já. Já nos jornais a respeito disso. Então, Paulo, você tem como se vir a comunidade, a sociedade e a região com outras ferramentas. Ninguém sabe, por exemplo, quando Paulo defende, por exemplo, e eu me acostei a essa defesa, a respeito de quê? De Camará. Camará tem que ser resolvido. Tem que resolver aquilo. Veio ministro, governador... Fizeram um floreio danado. Não foi nem licitado. Nada, não tem nada. A estrada da Batatinha.
Esperança hoje é a 11ª economia do Estado. Tem 2 empresas que têm 300 caminhões de entrega. No caso, Almeda e Ferraz. 300 caminhões de entrega. Precisa o quê? Condições de logística. Ter o reconhecimento do governo para a importância e precisa que condições de logística. Por que não duplicar essa estrada daqui para Remígio logo, né? O senhor batalhou muito por isso. Ô Paulo, nós estamos vivendo também muito... Quando falo em emenda, eu até fico meio... Porque nós estamos vivendo um tempo meio virtual. É tanto dinheiro... Mas você não vê nada na prática. Nada. Na prática não vê. Tanto a nível nacional como a nível estadual. Também. Tanto... Se fala em milhões, bilhões, e a gente não vê nada. Que... É como a fortuna de Ike Batista, parece que é tudo virtual. Está entendendo? Então, nós precisamos, exatamente, por exemplo, quando eu ouço, não, foi aprovado tal. A gente aprovar. Empenhar e liberar é uma confusão. É uma confusão tão grande. E, no fim, é 30%, 40% liberado. Daquilo que foi anunciado. Mas, voltando à medicina, eu sei que o senhor está trabalhando em várias cidades aí do Brejo, Solânia, Remígio, na própria Esperança. Como é que é isso? Os pacientes de antanho, de épocas pretéritas, lhe reencontrando para fazer consulta. Qual é o segredo? Por exemplo, Solânia. Eu trabalho na segunda e na sexta. Passei atendido para o doutor Armando, tem de ir na véspera. Porque não tem, eu atendo 20. E qual é o segredo disso? É porque tem muito conhecimento? Não. É porque existe uma liga entre o paciente e o confiança, né? Porque o senhor trabalha existe o ouvir, o convencer e o ser Vocês falam convencido. Na linguagem de auscultar. Auscultar. Né? Ver o quê? Por exemplo, agora mesmo eu ouvia o doutor Geraldo aqui. Geraldo falando sobre tabagismo. É uma doença, rapaz. O médico tem de convencer o paciente de que ele tem de deixar para evitar infarto, câncer de pulmão, câncer de pulmão, ACM, AVC. AVC. E faz questão de citar 2 figuras ilustres, inclusive, que eu admiro bem. Lula. Charuteiro. Teve problema dele, né? E o câncer de Lula foi função do charuto. E o saudoso Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo fumou muito. Então, eu faço questão de citar esses 2 casos e principalmente quando o paciente é pobre, para dizer que o efeito nocivo é tão ruim que vai para rico, que vai para rico e vai para poderoso. Para todo mundo, né? Está entendendo? E tem conseguido, o Paulo, um resultado assim tão espetacular que tem gente que volta, me beija, me abraça, depois de 6, 7 meses que começa o resultado concreto dessa abstinência, então vem, me beija, me abraça e me agradece. É uma festa. Já ganhou muito peru de Natal ou não? E só para você ter uma ideia, Esperança está atravessando um momento político, eu acho que complicado. Atípico. É verdade. Porque é o único lugar, eu acho, no Brasil, que ainda não tem nem candidato a prefeito. Você não sabe como vai ficar a situação? Não sei, não tem candidato. Então, como está muito radicalizado, no programa Tribuna do Povo de Sábado, alguém disse, doutor, olha, eu tenho uma posição política, é a democracia. Do jeito que eu respeito a de Paulo, Paulo tem de respeitar a minha. Se o senhor não mudar, o senhor vai terminar sendo assassinado. Mas, meu Deus, eu vou ser assassinado, Paulo. Por quê? Que mal eu estou fazendo? Que prego bem? Que defendo uma região? Então, e que trato todo mundo bem, de uma maneira respeitosa e tudo. Por exemplo, eu trabalhei no hospital de Esperança domingo, cheguei 15 para as 8, saí às 12h15. Eu não me levantei para nada. Por quê? Porque o povo sabe que eu estou lá, sabe que eu atendo, e sabe que eu atendo de uma maneira respeitosa, aí vai para eu atender. Qual é o mal disso? Então, esse é o grande êxito da minha volta. A liga, a atenção e, acima de tudo, a dedicação ao paciente e à profissão.
Eu posso dar aqui o testemunho, eu convivo quase que diariamente com o doutor Armando, a felicidade está no semblante dele. A gente nota que houve uma mudança, ele está feliz, está tranquilo, mais jovem, rejuvenesceu nos últimos dias, né? E a gente vai fazer outra pausa, volta já para falar com ele um pouco mais, aí sim, sobre o Partido Trabalhista Brasileiro, o resultado da eleição desse ano, o que ele pensa do partido para as próximas eleições, o caso de Carlos Dunga, tudo já depois das mensagens, não sai daí. Vivemos cercados de coisas impossíveis o tempo todo. Quem imaginou que um dia poderíamos voar? E que seria possível falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo? Quem imaginou que a indústria faria carros que estacionam sozinhos? Desafiar o impossível é o que faz a humanidade evoluir. O sistema FIEP acredita que só a educação prepara as pessoas para este desafio. Educar é mais do que estimular a curiosidade. É dar condições para que possamos sonhar, até com o impossível. Porque a imaginação não tem fim, mas tem um começo: a educação. Sistema FIEP. Educar para transformar. Tem gente acreditando que o mundo vai mesmo acabar na próxima sexta-feira, dia 21. É aquela história do calendário maia que muitos, e por todas as partes do mundo, estão levando a sério, achando que nenhuma forma de vida seguirá na Terra a partir do próximo sábado, dia 22. Já houve outras previsões de final dos tempos, mas todas foram alarmes falsos, o que também faz com que a grande maioria não embarque mais nessa história aí. Esse mundo aqui, esse mundo terreno nosso, acaba mesmo é para quem morre, para quem parte dessa vida para outra. Para os que continuam por aqui, a vida segue sem maiores problemas. Aliás, o padre Zé Vanildo, que é aqui da Diocese de Campina Grande, vai celebrar sexta-feira à noite, porque o mundo não vai acabar, mais uma missa de cura e libertação interior na igreja de São Cristóvão, no bairro do Centenário. Uma vez Rodão Mangueira inventou que o mundo ia acabar aqui em Campina, que ele ia andar sobre as águas do Açude Velho, que com 3 passadas afundou, quase quem morre é ele. O senhor lembra da história? Me lembro. Borboletas azuis e tal, né? Aquelas túnicas. Né? Ainda tem hoje seguidor dele aqui. Tem. E o mundo quase acaba naquele dia, profetizado por ele, porque Pedro Chulé, o senhor conheceu Pedro Chulé, né? Pedro Chulé foi lá no templo e soltou um foguetão na horizontal, para dentro do templo. Pedro era ruim. Aí quando jogou aquele foguetão, que o bicho explodiu lá, quase que o mundo acaba por causa do foguetão e não pelas previsões dele. Mas, doutor Armando, eu encerrava o bloco dizendo que o senhor está mais jovem e o senhor contava um episódio aqui no intervalo que chegou em João Pessoa numa repartição. Como é que foi a história? Olha, eu cheguei de paletó e tudo, bem arrumadinho, e aí entrei numa repartição. Era até um tribunal. E quando entrei, tinha 3 coroas. Aí olharam, não me conheceram. Aí, de repente, Paulo disseram, pensa no coroa aprumado? Então, quando eu cheguei, eu disse a Dona Rosa. Estou bem na fita, hein? É sinal de que eu estou contando esse fato para você, para me acostar a esse seu depoimento de que, com essa minha nova atividade, esse meu novo trabalho, inclusive estou chegando a rejuvenescer. Pois é. E o senhor falou em Dona Rosa, sua esposa, que é a atual vice-prefeita de Esperança. A família está gostando desse seu momento atual? Muito, muito. Inclusive, você sabe que eu estou terminando uma clínica, acredito que agora em janeiro. De lá dali da rádio, né? Ao lado da rádio. Para quê? Eu não quero concorrer com ninguém. Nós vamos colocar na clínica, nessa nova clínica, uma prestação de serviço que não é atualmente oferecida no Brejo. No caso, cardiograma, mamografia. Imagens, essas coisas todas. Nós vamos colocar, inclusive, já adquirimos todos esses equipamentos. E o senhor tem tido mais tempo também de conversar com seu amigo Renato Cadeira, seu amigo e seu sócio, né? Inclusive, eu acho que ele vai terminar sendo deputado estadual. Não, deputado, inclusive, deputado que eu acho, na minha leitura, pelo jeito que é, pela a retomada da Prefeitura de Souza, eu tenho a impressão, já disse isso a ele, que ele terá uma eleição sem muitas dificuldades. Mas o que é que eu senti sábado?
Renato foi para o programa lá, Tribuna do Povo. eu escutei. Eu senti que ele quer voltar a participar exatamente do grupo. É verdade. E eu até concordo, eu até queria que ele Reforça, participasse. dá peso. Peso. Inteligência. É inteligente, gosta da política. Eu tenho a impressão que o Tribuna do Povo vai adquirir um novo componente, que é o companheiro Renato. E ele está flutuando com essa história da doutora Maísa na revista Época. Ele me ligava, inclusive, no domingo à noite para falar sobre isso. Está muito feliz, né? E merece. Merece, é verdade, né? é verdade. Ela é uma figura. Inclusive, eu tive um contato, na época que eu era secretário de Desenvolvimento Humano. Então, nós tivemos muito próximo, né? Muito próximo, em curso de capacitação e tudo. Maísa é preparadíssimo. Doutor Armando, e o Partido Trabalhista Brasileiro? Saiu-se bem das eleições? Olha, a nível nacional, eu lhe digo o seguinte, que só tem um partido que saiu cooptando todos os desgostosos de todos os partidos, foi o PSD. Então, o PSD levou gente de todo canto. De todo lugar, é verdade. De todo canto. Nós diminuímos o número de prefeitos. Hoje nós temos 12 prefeitos, nós temos 20 vice-prefeitos e 180 vereadores. Diminuiu um pouco, mas também em compensação, saíram do partido pessoas que não tinham identificação nenhuma. Houve uma depuração, né? Houve. Inclusive, a principal depuração foi exatamente o PTB de Souza. Aí Paulo pergunta, e por que o PTB de Souza? Porque o PTB de Souza não votou na eleição passada em ninguém do PTB. Pois é. Então, esse negócio de legenda, e sem ter compromisso com o tamanho, com a legenda, com o partido, então houve uma depuração e acredito, por exemplo, que nós, o partido, hoje eu estive com o prefeito de João Pessoa, acredito que o PTB vai participar da administração de Luciano Cartacho. Tem o Tavinho Santos, que está lá, muito próximo a ele, né? Tem E outros membros também, né? E eu acho que, além de Tavinho, eu tenho a impressão que Pedro Coutinho. Pois sim. Pedro Coutinho, além de vereador, tem de resolver, porque em João Pessoa, Paulo, agora com essa condenação de Felipe, porque Felipe é do PP e o PP não se coligou com ninguém. E de todos os candidatos, o que teve bem mais votos foi Felipe. Aí a pergunta que está no ar, ele foi cassado. E esse novo mandato que ele ganhou? Pois é. Se ele for cassado, vai ter uma viravolta. É uma repercussão, Uma reviravolta. Na recontagem, tudo Na isso. recontagem. É o caso que vai acontecer. Com Carlos Dunga. Com Carlos Dunga. Nós estamos acompanhando, inclusive amanhã eu estive com Carlos Dunga, amanhã o partido está reunido e, inclusive, nós vamos mandar um ofício para doutor Miguel, que é o corregedor do TRE, pedindo um aceleramento, uma celeridade nesse processo do companheiro Carlos Dunga. Estou torcendo para Carlos Dunga já passar o Natal deputado, porque... Não acredito. É meio difícil, né? Não, por quê? Porque eu vou... Esse assunto eu disse a Carlos Dunga. Por exemplo, ainda não foi publicado. Depois que foi publicado, ele pode apelar para o Supremo. O Supremo, no dia 20, entra em recesso. É verdade. Então, eu só acredito na volta do Supremo. E sua visão, para a gente encerrar, para 2014? O que é que o senhor está vislumbrando, está vendo aí nessa estrada da política? Hoje, você sabe que quem levantou a tese de Ricardo Coutinho no Estado foi o PTB, fui eu. Lhe chamaram de mãe de nada a política, é verdade. Agora, estou vendo, eu vou dar esse depoimento aqui, não sei se estou errado, é um depoimento do que eu estou vendo. Estou vendo poucos candidatos com condições, mesmo com esse estilo estranho, de concorrer com o atual governador. Não sou do esquema, mas nós estamos discutindo aqui uma tese. Claro. E essa tese hoje, que eu estou registrando, na minha leitura, é a tese verdadeira. Se Cássio pudesse ser candidato, não. E Veneziano Vital do Rego? Vamos ver o resultado do final dessa administração. Está aparecendo
Hoje eu digo que ele está machucado. Agora, isso, vamos ver o resultado final, né? Vamos aguardar os acontecimentos. Aguardar os acontecimentos. Inteligente, jovem e tudo. Agora, está pagando um preço muito alto no final da administração. Doutor Armando, obrigado por ter vindo ao programa, é sempre bom encontrá-lo. Já estou com saudade das idas à Esperança. Qualquer dia a gente se encontra por lá de novo. Mas nós vamos criar um novo modelo, vamos terminar de implantar os equipamentos da Rádio Cidade e aí sim, um modelo que eu vi, você sabe, com a implantação dos novos equipamentos, eu tenho certeza que a Rádio Cidade vai falar para a Paraíba toda. Eu estou falando que a Rádio Cidade vai falar para a Paraíba toda. Aí, falando para a Paraíba toda, lá em Esperança, nós vamos montar um programa que, nesse programa, nesse formato, vai ter a obrigação de ter o profissional Paulo Roberto. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Felicidades para o senhor. A última do Calçadão. Tem gente achando que a simples mudança de prefeito e de vereadores de uma cidade pode, de uma hora para outra, como num toque de mágica, mudar tudo em suas vidas. Mas essas pessoas, na maioria dos casos, se frustram quando percebem que às vezes mudam os atores, mas o espetáculo continua o mesmo. Tomara que quando houver mudanças na sua cidade, essas mudanças sejam para melhor. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. A gente volta a se encontrar amanhã, logo após o noticiário do meio-dia. Sugira temas para entrevista no Ponto a Ponto. O endereço aí está, pontoaponto@tvitararé.com.br. Nós estamos também na internet, nesse outro endereço que aparece aí na sua tela. Chegam agora Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Eles vão apresentar o campeão de audiência Diversidade. Boa tarde para você, felicidades, até amanhã. Ponto a Ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.